Olá pessoal, mais uma vez quero demonstrar nesse vídeo uma proposta, um case de estudo, caso de estudo. Eu quero apenas lembrar que eu sou humano e posso tossir, posso espirrar, enfim, pode acontecer qualquer coisa imprevista aqui no vídeo, já que ele não tem um compromisso profissional, mas apenas um compromisso didático. Aqui temos então a arquitetura, e nessa arquitetura, nesse desenho, eu quero mostrar a forma de implementação de uma grande estrutura para cadastro e pesquisa num grande banco de dados distribuído com compartilhamento de clusters, com controle de concorrência em uma grande estrutura. Primeiro que vamos supor que você tem que cadastrar aí 30 bilhões de registros. Você ouviu muito bem, 30 bi com B de bola, 30 bilhões de registros. Eu desenvolvi então, a partir do CSV CompDB, um formato de indexação que favorece tanto o cadastramento como busca em dados compartilhados e, além do mais, com controle de concorrência multiusuário. Então, nessa arquitetura conseguimos unir tanto a capacidade das estruturas relacionais como a capacidade da flexibilização do NoSQL. Por exemplo, na questão dos relacionais, temos a arquitetura que permite transações com características ACID com sistemas atômicos, ou seja, uma transação assim que inicializada, essa transação só vai ser efetiva se realmente ela for executável. E para isso você cria então um arquivo de integridade referencial na sua base. Então, como você já viu em outro vídeo, você consegue criar lá a integridade referencial e o script enviado para esta base se torna atômica, ou seja, ou executa ou não executa, não fique meio termo. Aqui então, para montar essa grande estrutura, seria necessário basicamente os seguintes componentes. Aqui nesse quadrado, nesse retângulo laranja, podemos ver que é um servidor. Esse servidor trabalha com 4 máquinas, 4 computadores. Você pode colocar uma máquina aí, não uma máquina do Olimpo, não. Pode ser uma máquina humana e mortal mesmo. Por exemplo, você precisa aí de 4 maquininhas aí, PCs assim, aí com 4 GB de RAM, que já é ideal. Então você tem uma arquitetura lá. Se você é um estudante universitário, você é um professor, um PhD, um desenvolvedor de banco de dados ou de arquitetura, você pode ter a permissão aí de copiar essa arquitetura aí na sua empresa, na sua escola, e depois você manda um e-mail para mim com feedback ou alguma dúvida, a gente pode conversar a respeito. Então vamos imaginar essa estrutura aqui. São 4 máquinas. Aqui estamos falando do sistema operacional Windows. 4 máquinas com o sistema operacional Windows. E aqui temos, então, essas máquinas, elas podem ser ligadas em rede local. Então você configura uma rede local aí, tá? Sendo que numa dessas máquinas você praticamente só vai usar ela só para hospedagem dos dados. Você coloca lá você precisa aí de um HDzinho aí de uns 3 terabytes de espaço. Aqui nesse caso aqui o cálculo fica em torno de 2.5 terabytes de dados. Então essa máquina vai ter os dados. E esses dados é como se fosse essa tabela aqui que temos descrita aqui. Uma tabela com 4 campos, sendo ID, nome, sexo, documento, onde terá de 0 a 30 bilhões de registros. Isso é apenas teoricamente. Ninguém precisa realmente criar 30 bilhões de registros para fazer esse teste. Você pode fazer o registro, essa estrutura com valores menores, e a partir dessa arquitetura ela é expansível para qualquer outro valor. Isso apenas usando uma questão matemática exorbitante. Então vamos lá. A tabela que queremos registrar é como essa aqui,
com 4 campos. Porém, na nossa arquitetura, nós vamos mostrar duas características nessa arquitetura. Primeiro, que é a fragmentação da tabela, tanto a nível de colunas, ou seja, não terá uma tabela com as 4 colunas, apenas tabelas com 2 colunas, uma coluna. Além da fragmentação em colunas, vamos fragmentar isso em registros, ou seja, não vai haver uma tabela com 30 bilhões de registros, não, vai ter 60 mil tabelas com 500 mil registros cada, e não vai ter uma tabela com 4 campos, vai ter 60 mil tabelas, cada uma com um campo, então serão mais de 60 mil tabelas, serão 60 mil vezes 4, então o que acontece? Então, podemos observar essa questão aqui nessa tabela. E então em cada um dessas máquinas, essas máquinas referenciadas aqui, elas são na verdade a interface entre o cliente e o servidor. Então podemos fazer isso tanto com a versão desktop ou a versão CGI. No caso aqui, a versão CGI vai trabalhar por TCP, a versão desktop trabalha por TCP, com os monitores escutando a determinada porta e através do determinado IP. E se for uma versão CGI, vai rodar no Apache ou em Nginx ou qualquer outro servidor de web. Nesse caso aqui, vamos falar a respeito de uma versão TCP usando o CCP-CompTB na versão desktop. Então, cada uma dessas máquinas tem uma versão, uma distribuição da versão desktop. E cada uma dessa distribuição tem uma aplicação chamada monitor que pode trabalhar em serviço, como serviço. Então você vai ligar o serviço, discriminando uma porta para esse IP. Outra máquina aqui, para discriminar o IP e a porta dele. Lembrando, não esquecer do número do caractere lá, que pode ser de 1 a 5 no máximo. Eu aposto que não precisa mais que o número 1. Então aqui acontece. Temos aqui cada um para cada um, tá? IP e porta. Aqui então o cliente. O cliente é basicamente o seguinte. Vamos supor que nessa aplicação vamos cadastrar a quantidade de pessoas que já viveram no planeta Terra, supostamente. Então o que acontece é que aqui temos um cartãozinho de cadastro, onde tem um fulano chamado Almir Bispo, que sou eu no caso. Então temos lá Almir Bispo, meu nome, o sexo masculino, e tem lá um nome, um número de registro. Observe que o registro aqui tem 2 tipos de indexação nesse código. Primeiro, tem indexação de 0 até 499.999, que é o último registro de cada tabela. E após o traço, temos mais 4 dígitos, que são um número hexadecimal que equivale até 60 mil. Ou seja, começa em 00 e vai até EA60, que é igual ao hexadecimal transformado em decimal 60 mil. Então temos 2 tipos de indexação, tanto indexação de nome de tabela, como indexação do número de registro naquela tabela. Beleza. Então, para se criar essa arquitetura a nível do banco de dados, é necessário então agir dessa forma. Vamos aqui no CQL. Aqui temos um pequeno exemplo de CQL, onde que eu rodei aqui. Tem uma função chamada Big Data. A função Big Data, ela favorece a criação dessas arquiteturas. A Big Data, você então escreve o nome da tabela neste local. E nessa posição você escreve quais campos que vão naquela determinada tabela. Foi criado aqui então o campo ID 0 até o ID 4, porque comecei com 0 até 4, então tá até 4, de 0 até 4. Então criou uma tabela numerada ID 0, ID 1, ID, todas elas com 2 campos, ID e nome, conforme isso aqui. Então, no caso dessa arquitetura proposta, aqui vai até 59.999.
Então, para cada tabela ID, é criada automaticamente uma tabela index com campo index. No campo index vai justamente o ID. Assim que registra um ID na tabela de dados, registra também o ID da tabela de índice. Para isso, eu fiz então aqui nesse arquivo que eu vou mostrar agora, eu fiz um workflow, ou seja, um fluxo de trabalho para explicar. Então vamos considerar que lá no registro do usuário vai ter então o nome do usuário, o sexo do usuário e um código específico daquele usuário. Logicamente, esse código aqui favorece ao registro de 30 bilhões de registros. Então, observe esse registro, essa forma de registro com apenas 10 dígitos. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos observar essas variáveis. Então, você vai formar um cartão na sua aplicação, tanto web, mobile ou desktop. Você vai criar então um sistema de código com duas caixas de edição, uma referida ao número do registro e outra caixa de edição com o número do código da tabela. Porém, para o usuário comum que está usando o sistema, ele não sabe discriminar o que é o que. Apenas você que é desenvolvedor e está desenvolvendo a plataforma é que vai poder entender isso. Então, o que acontece? As tabelas, quando elas são criadas, elas não podem receber o número hexadecimal na criação. Portanto, a sua aplicação vai ser responsável de traduzir o valor hexadecimal que entra do usuário, lá que digita o dígito do código, para um número inteiro, até 60 mil, como a gente tem demonstrado nesse sistema aqui. Então, temos lá os valores de 0 a 499.999, são 500 mil ao total, até de 0 a 59.999, 60 mil, que dá um total de 60 mil vezes 500 mil, são 30 bilhões. Então você vai criar aí, para criar a estrutura de tabelas, é necessário apenas esses três comandos. Você vai criar none, big data, é o comando para criar o sistema para grande gerenciamento de dados, a tabela nome com o campo nome. Lembrando-se que quando cria a tabela nome, cria automaticamente a tabela nome index com o valor. O valor vai de 0 a 59.999. Então o que acontece? Então quando você cria a Big Data nome, tabela nome, vai se criar 60 mil tabelas indexadas. Então cria todas as 60 mil tabelas para nome, cria 60 mil tabelas para a opção de sexo, do masculino e feminino e tal, e documento, onde vai ser anexado o documento do usuário, caso tenha um relatório, detalhes, ou que seja. Beleza. Então depois de criar toda a infraestrutura de tabelas, você vai fazer isso rodar lá, vai ficar lá 2 horas rodando, criando 2, 3 horas rodando, não sei, depende da capacidade computacional do seu sistema, vai criar lá num diretório lá, tal. Então, vão criar esse gigantesco número de tabelas, porém todas vazias, somente com cabeçalho, naturalmente. Agora vamos criar o script para o cadastro. Então na sua aplicação mobile ou aplicação desktop ou web, vai usar basicamente esses comandos para o cadastro. Eu vou separar aqui para não confundir a didática. Então são basicamente 6 blocos de comandos CQL para fazer o cadastro. Como podemos observar aqui na arquitetura, que o cadastro ele não é feito apenas numa máquina. Ele é feito através de várias interfaces. Por que isso? Nesse caso aqui eu quero demonstrar, poderia ser feito sim apenas por uma interface. Nesse caso eu quero demonstrar a capacidade de fragmentação do sistema. Você pode fazer esse cadastro apenas por um monitor. Então tem um monitor lá rodando numa interface de uma máquina, e essa máquina enviar a query para o banco, certo? Mas nesse exemplo eu quero demonstrar a capacidade de fragmentação.
Então vamos observar que o cliente ele vai lançar 3 queries de cadastro. Ele vai lançar então, vamos observar rootDB. rootDB, como essas máquinas estão ligadas em rede local, lá no local, então o servidor, que é onde estão os dados, tem um root comum, que é o endereço daquele lugar na rede. Geralmente é / tal, né? Ou o diretório que está à base. Portanto, vai ter que ter esse endereço, que para qualquer uma dessas máquinas é a localidade onde está aquele recurso. Então vamos lá. Tem o root. Sim, depois do root tem um banco chamado DB, você pode criar aí, tal, ou o banco se quiser dar um nome. E tem então o nome da tabela de dados, qual vai ser acrescentada. Lembrando que esse 59.999 é uma variável que vem da aplicação, que foi traduzida desde um hexadecimal. Quem traduziu isso foi sua aplicação tem que traduzir isso. Então vem aqui uma variável que representa 59, pode ser qualquer número entre 0, 500 e 59.999. Aqui vai uma variável, certo? Então vai adicionar então a variável que vem da sua aplicação, no meu caso aqui, Almir. Vai adicionar então Almir na tabela de dados que está lá no servidor, tal, ID, nome, e vai também adicionar ao índice de nome o valor do registro único, como observamos aqui. Então vai adicionar lá, e também vai fazer isso para a tabela de sexo, colocando o sexo lá como aqui, ID sexo, e o registro do índice, que é o mesmo número, que é o mesmo valor. E para o documento, fará isso na tabela de documento, o link do documento, e também o valor do ID do registro do índice. Beleza. Esse é o modo de cadastro. Porém, observando aqui, esse cadastro sai de uma aplicação sua no desktop, pá. E aí, via TCP, cada query deve seguir uma conexão para o IP do servidor e a porta daquele servidor. A outra query, essa query para o IP e porta do servidor. Essa outra query de sexo para o IP e porta daquele outro servidor. E para doc, o IP e porta para o servidor, para o terceiro servidor. Ou seja, isso aqui eu estou demonstrando uma forma de fragmentação tanto em dados como em acesso. Então vamos lá. Essa é a forma de cadastro. Porém, vamos demonstrar aqui também nessa arquitetura desse desenho aqui o que acessos concorrentes. Por exemplo, se um terminal está fazendo esse tipo de registro, ele vai trabalhar com IP daquele terminal, daquele servidor, mas uma porta exclusiva para esse terminal de cliente. Se for montar um outro terminal cliente, o outro terminal cliente deve ter uma porta IP, uma porta exclusiva para ele naquele mesmo servidor. Então temos aqui 3 servidores, logicamente com IP diferentes. E então esse cliente ele pode trabalhar apenas numa porta, com o número de uma porta, vamos supor 50/50. Ele pode trabalhar com 50/50, só muda o IP, porque ele vai mostrar aqui que ele vai enviar query para computadores diferentes. Já um outro cliente que acessa esse mesmo servidor, ele vai usar os mesmos IPs que este, porém com portas diferentes. Então não tem conflito entre esses dois clientes. O que podemos observar é que o acesso é legados, ou seja, somente clientes cadastrados e preparados podem acessar esse servidor. Não é uma coisa aleatória, ou seja, sem controle. E não é possível. Então acontece que, se caso 2 clientes quiserem acessar ao mesmo tempo, acontece
uma questão muito interessante. Você vai controlar a concorrência e aí, além da concorrência, você pode controlar a integridade referencial. Primeiro, a aplicação que você vai criar para esse cliente vai ter todas as suas queries de bloco de SQL e vai estar registrada dentro das instalações do servidor. Cada servidor vai receber um arquivo de integridade referencial com as queries já reconhecidas. Então, as queries só serão executadas se a integridade coincidir com o valor das queries do bloco SQL que é enviado pelo cliente. Qualquer outra coisa é ignorada. Então, à medida que... Agora vamos falar sobre a concorrência. Para ter o controle de concorrência dentro de cada distribuição desse servidor, você deve ter um arquivo shard.inf informando o root dos dados. Então, em cada um desses servidores, dessas interfaces, vai ter um arquivo shard, deve ser em diretórios separados, lógico, cada instância tem um diretório exclusivo. Então, dentro de cada diretório tem um arquivo shard, no conteúdo do shard tem o root da base de dados. Então acontece que quando um cliente executa, ele cria dentro do diretório da base de dados um arquivo shardlock que é mantido enquanto que o segundo cliente não executa o segundo cliente não pode executar nada nessa base enquanto o shardlock existe. Então tem duas formas de controle, tanto a local, que é lock.inf, e tem a da compartilhamento. Portanto, tem duas instâncias de controle de concorrência nesse sistema. Então, mostramos aí controle de concorrência e integridade referencial. Continuamos aqui. Agora vamos trabalhar com a questão de busca. Vamos fazer uma busca. Então, sua aplicação no desktop ou web, chega lá, então o cliente vai mostrar a carteirinha dele igual aqui, aí você vai digitar os dados do código, tá? Já pensou que ter que buscar numa base com 30 bilhões de registros, quanto tempo duraria? Ou então vasculhar 60 mil tabelas uma por uma? É um absurdo. Ou seja, é impensável fazer isso numa modernidade como a nossa. Não se faz isso usando essa arquitetura. Isso é o seguinte: o campo indexado automaticamente já escolhe uma das tabelas que está digitada no código. O código em si já indica o nome da tabela no qual aquele registro está, enquanto que mostra o registro e a tabela no qual ele já está. Portanto, não existe uma busca de tabela por tabela. Existe simplesmente uma escolha da coleção ao qual pertence aquele registro. É um indexamento automático. Então vamos lá. Então tem essa forma de índice automático. Então vamos lá. Então sua aplicação vai fazer a busca. Então ela vai enviar a query. Lembramos que a busca, nesse caso do exemplo, estamos fazendo usando 3 máquinas separadas. Poderia ser na mesma query para um servidor apenas, mas no caso deste exemplo didático, estamos mostrando 3 interfaces diferentes. Então vão ser enviadas 3 queries, cada query para o IP e porta discriminada daquela máquina, daquela interface, daquela instância de CSV.db no servidor, e são enviadas então as queries para que busque na tabela de nome. Lembrando que esse valor é a variável que vem da sua aplicação, que representa o hexadecimal referente àquela tabela, e busca-se também na tabela do nome index. O índice é buscado na tabela de índice de nome através do comando índice, que é muito veloz, e ao achar aquele índice, aquele registro, assim como relâmpago, ele informa. Ele não precisa percorrer toda a tabela de dados, ele simplesmente vai informar um ponteiro numérico e qual informa o registro na tabela de dados. Então, se a tabela de índice é menor, porque ela só tem um índice, ela percorre em uma velocidade muito grande.
Então, a velocidade com qual ela vai achar o índice na tabela de nome, na tabela de dados, depende exclusivamente da sua RAM. Como aqui está limitado a 500 mil registros, isso dura, dependendo da RAM, tipo 4 GB de RAM, demora 100 milissegundos. 100 milissegundos. Então, ela faz essa busca em 100 milissegundos. Então, como estamos usando um sistema que é paralelo, todas as três queries não se soma 100 mais 100 mais 100, que seriam 300. É justamente apenas 100 milissegundos, porque a execução é paralela. Então, a execução é paralela nos três computadores separados. Entendeu? Porque eu quis discriminar esse sistema em três interfaces e não apenas um, que poderia ser apenas com uma, mas eu quero demonstrar a capacidade de tanto processamento paralelo quanto de fragmentação de dados e, além disso, controle de concorrência multiusuário e fragmentado. É a união das duas melhores coisas que tem na tecnologia da informação atualmente, tanto juntando no SQL como relacional. Então vamos lá. Então, observando que enquanto o sistema produz esse tipo de ação no servidor, ele cria um arquivo de shard lock e impede que outros usuários façam ao mesmo tempo. Então, imediatamente seguindo este comando de busca por índice, os resultados todos vão para uma tabela de nome do mesmo nome, porém com a extensão .que. Toda a busca e a operação na tabela CSV, do arquivo CSV, que é a tabela para o nosso sistema, ele gera um arquivo chamado .que, que é anônimo, tem o mesmo nome, porém que é o resultado daquela busca, daquele procedimento. Então o que acontece? Agora o usuário, o cliente que fez a query, a busca, ele emitiu uma query, lá houve o acesso à base de dados, o processamento, então resultou-se em 3 arquivos QE referente a nome, sexo e documento. Porém, eu tenho que agregar todos esses 3 resultados em apenas uma tabela e obter para o cliente. Então vamos lá. Isso você vai usar o comando para criar uma tabela de resultados. Ideal é que crie essa tabela de resultado com um sufixo que é exatamente o nome do cliente que está fazendo a busca, porque dessa forma é mais um controle de concorrência, porque outros clientes podem fazer a busca e o resultado vai para uma tabela específica dele e não a sua. Então, tendo um sufixo com seu registro, o resultado da sua query vem apenas para o seu registro. Então, é criada uma tabela temporária de resultados. Então, para essa tabela de resultados do seu registro de busca, é copiado então o resultado de nome, seu registro, QE. Então, são copiados os 3 resultados para a sua tabela. Copiado então o resultado para a sua tabela. E aí é o seguinte, o próprio sistema monitor tem uma configuração que é enviar resposta, habilitar resposta. Toda query que ele recebe a resposta e envia para o cliente. Então ele vai pegar todos aqueles resultados, todos aglomerados, como se fosse um join. No nosso caso não temos o join left, alt ou right, não junta a esquerda nem a direita. Ele simplesmente, o data memo, ele vai pegar uma tabela, vai recolhendo os resultados para uma mesma tabela e compilando, acrescendo como se fosse append ao final do resultado, vai acrescendo. Então o resultado vem para a sua aplicação. Na sua aplicação, aí você vai receber esses resultados e vai fazer o tratamento adequado para exibição. Por exemplo, separar o que te interessa do que não te interessa. Todo esse procedimento para fazer essa busca em 30 bilhões de registros deve durar aproximadamente 500 a 600 milissegundos. Se você acha que isso é demorado, a gente pode pensar em outra estrutura, mas eu acho que atualmente é um dos mais eficientes que existem. Agora, uma coisa muito interessante com relação referente ao documento LinkDoc. Temos um comando específico chamado link
lá no CQL, que ele transforma um documento. Primeiro você dá o HTML e transforma, ele pega o espelho da sua tabela e transforma numa tabela de HTML. Depois o comando link transforma tudo que está entre colchetes, transforma em um link. Aí você vai clicar no link que ele vai diretamente te levar para aquele recurso. Pode ser um recurso no sistema de arquivo ou pode ser um recurso na web ou para baixar, ok. É esse o seu critério. Isso aqui é apenas um exemplo. Também então você recolhe na sua aplicação, pode exibir e aí faz de acordo com o seu interesse. Eu espero que esse vídeo demonstrou aí para você que é curioso, estudioso, professor. Então fica assim, se você é um especialista e gosta de desenvolvimento de banco de dados e gosta muito de tecnologias estrangeiras lá, o Mongo, o CubeDB, Cassandra, e você às vezes por algum tipo de preconceito que você tenha possa achar que o meu sistema que eu estou apresentando seja inferior, então faça o seguinte: baixe lá no meu blog, faça uns testes, experimente essa arquitetura aqui, o que você pode fazer no Windows Server aí, ó, tá tudo lá para você testar. Qualquer dúvida você pode enviar aqui para mim. E outra coisa, eu quero fazer um apelo aí para você que é empresário, tiver máquina, uma máquina aí de 2 GB RAM sobrando aí que está no seu escritório lá, que você não usa mais, que quer trocar de computador, você pode doar para mim, que eu estou precisando de uma máquina para instalar o Linux, porque eu tenho compilado aqui, mas só para o Windows. Estou precisando de uma máquina para compilar esse sistema para o Linux. E toda doação a respeito desse projeto é bem-vinda. E também eu faço aplicações, eu trabalho com desenvolvimento de software, faço também desenvolvimento na parte de eletrônica. Se você tem um projeto com microcontrolado, Arduino, essas coisas assim, microcontrolado, eu trabalho na linha do ST, tanto o STM32 como o STM8. Eu tenho aqui todas as ferramentas, tanto de teste como de criação. Eu consigo simular, desenhar a placa que você precisar aí, eu desenho. Aí você me contrata aí. A mão de obra não é inacessível, a mão de obra é muito fácil de pagar aí. Então trabalha a baixo custo, porque em tempo de crise a gente tem que dar os pulos. Se você acha que desejar testar aí nessa faculdade, tanto para tese de doutorado ou na sua empresa para substituir algum sistema legado que você queira, pode baixar no blog lá. Esse sistema, por enquanto, ele tem uma versão gratuita. Quem sabe futuramente eu estou acrescentando alguns features, ou seja, algumas coisas boas que eu acho que eu vou ter direito a fazer a cobrança, sim, por que não? Então até aí está gratuito. É um sistema excelente. Como eu te disse, essa busca em 30 bilhões de registros pode ser feita em 600 milissegundos. Então eu agradeço e até outra hora. Obrigado.